Boa tarde, salve, salve! Estamos na nossa live semanal. Eu sou Adriana Reis e estou fazendo a série Fiquei Noiva. E agora, como organizar um casamento perfeito? E hoje eu tenho um convidado muito especial, que é um rapaz assim super do bem, que vai ter um monte de coisa bacana para contar pra gente aqui e dar umas dicas legais para as noivas. Só vou esperar ele aparecer aqui nos comentários pra gente colocar o convite para ele. E aí a gente começa o nosso bate-papo com o Thiago. Vamos lá. Aguardando a conexão do Thiago. E aí, Dri? Salve, salve! Boa tarde! Tudo bem? Boa tarde. Bom, e você? Tudo bom? E aí, tá me Bacana ter escutando? você aqui. Eu fico feliz, velho, pelo convite. Imagina. Nós estamos numa semana assim super especial. E nessa semana a gente está falando sobre muitos assuntos, mas essa série em especial, Thiago, é uma série Fiquei Noiva. E agora? Como organizar um casamento perfeito? Que E com legal. esses convidados ilustres, né? Esse meu convidado de hoje, ilustrérrimo, nós vamos bater um papo sobre fotografia. Nós estamos ao vivo com o Thiago Buozzi, ele é da Dois Elos, e vamos saber um pouco, me conta um pouco, quem é Thiago Buozzi? É uma pergunta difícil, hein? Muito complexa, muito Ixi, complexo, né? ó, é o marido da Ju, é o pai da, é o rapaz que faz desenho, é o rapaz que faz fotografia, isso é muita coisa de você. Rodri, na verdade, quando alguém pergunta da profissão, tá envolvido uma série de coisas, né? Mas eu comecei a fotografar muito cedo, assim, entrando no mundo da fotografia de casamento, né? Então eu sou o Thiago, eu tenho. Hoje é meu aniversário, estou fazendo 37 anos. Bem, que Jesus te abençoe, te conceda muita saúde, Amém. diversão. Então eu comecei a fotografia muito cedo, por conta que meu tio era fotógrafo e eu comecei aí com eles no casamento, assim, eu tinha uns 13 anos de idade. E aí eu só fiz isso na vida inteira, né? Então, assim, dentro da fotografia eu fui descobrindo as coisas, né? E aí depois, quando eu fui ficando mais velho, eu comecei a... Eu me formei, fiz publicidade e propaganda, depois fiz vários outros cursos, inclusive um de psicoterapia, né? E eu falo que depois desse, depois desse a minha vida, o meu olhar mudou, né? Comecei a Então, mas pera enxergar. lá, É. da fotografia você foi mudar para terapia? Você tá. Não, não, na verdade eu nunca deixei a fotografia, mas Ah, como melhoramento assim como ser humano, por conta da própria fotografia, eu fui fazer um curso de psicologia, né, de psicoterapia. E aí foi muito legal, assim, eu fiz na verdade dois cursos, um de psicoterapeuta e o outro de bioenergética, que chama, que é uma especialização dentro da psicoterapia, né? nossa, que E bacana. aí, e aí foi muito legal, assim, até para entender melhor o ser humano, né? Quando você fala de noivo, assim, de noivos, a gente está falando muito de sonhos, né? A gente está falando do ser humano mais completo, assim, sabe? Dos desejos, das ansiedades. E aí eu falo que o fotógrafo, por exemplo, como eu de casamento, ele tem que estar antenado a isso quando ele vai pegar a noiva ali, ó, os sonhos daquelas duas pessoas que estão se casando, né? E o casamento em si, ele é um. Eu costumo dizer assim, as pessoas, eu gosto de falar sempre isso, que as pessoas elas perderam o costume de fazer rituais, né? E os rituais são o que dão sentido para a vida, são os que marcam nossa trajetória na vida, né?
E o casamento é um dos poucos momentos que sobrevive esse ritual, né? Então, o fato de fotografar o casamento não é só o ato de fotografar, vai além disso, né? Então, eu falo que quando você é escolhido para estar nesse momento, você tem que entrar como um projeto seu também, para que aquilo seja um sucesso, né? Para que aquela pessoa que sonhou aquele momento, que encontrou a pessoa certa e que está acreditando naquilo, que seja real, né? E eu acho que a gente tem um papel importante, né? A gente consegue cumprir às vezes, né? A Sim, gente vai em busca disso. esse mundo de casamento, Thiago, ele é um mundo assim muito complexo, né? As pessoas que acreditam que organizar um casamento é ir lá e falar meia dúzia, mas não, envolve assim, desde quando você começou a namorar aquela pessoa e foi o pedido de casamento, e aí você começou a É, construir aquilo na sua cabeça, o negócio é enorme na cabeça da pessoa. E a gente, enquanto fornecedor, tem que ter muito tato, muito respeito, tem que considerar muito o momento daquelas pessoas que estão ali é, esperando aquela data que eles planejaram, porque aquela data tem um simbolismo, ou vai ter um simbolismo para eles. E a gente se envolver nisso, assim, pura e simplesmente cair de paraquedas no meio de uma situação, a gente pode, inclusive, fazer com que aquele dia nunca mais seja esquecido por coisas ruins que podem acontecer. E esse mundo da fotografia em particular, eu acredito que a fotografia é um dos contratos mais importantes que existe no casamento. Por quê? Você vai ali registrar o passo a passo de um momento memorável, né? é, Delicioso. Né? A gente percebe que o noivo fica emocionado, que a noiva fica muito emocionada e que aquilo foi amplamente desejado por eles e por suas famílias e envolve uma série de fatores. A fotografia, eu acho que ela vem muito depois do casamento, né? Porque as fotos, elas são entregues depois que você casou. Então, o que aconteceu até ali, né? Tem que estar realmente é, afinado com aquele propósito, né? As pessoas que elas desejaram naquele álbum de fotografia cerimonial tem que coordenar, que não pode esquecer de ninguém, mas aquela clicada, né? Eu tenho uma foto do meu casamento que eu estou beijando assim, ó, a aliança. Olha, como ele conseguiu aquela foto, gente? Ele conseguiu aquela foto. Eu acho que você, enquanto fotógrafo, você e a Ju são pessoas assim, muito especiais, que têm um olhar diferente para cima do cliente. eu costumo dizer que a gente não é íntimo dos noivos, né? O fotógrafo, mas tem que criar essa sensação de intimidade. E eu falo assim que o fotógrafo, ele está ali o tempo todo recebendo toda essa energia também. Então, por isso que eu costumo dizer assim que quando a pessoa vai contratar um fotógrafo ou um assessor de eventos, ela tem que se simpatizar e gostar muito, né? Porque se descobrir isso no dia do casamento, pode ser que tenha uma surpresa boa, pode ser da história daquele ser humano, entendeu? Eu gosto muito igual isso que você falou, é um momento muito complexo, cheio de ansiedade, cheio de, de buscas, assim, que as pessoas imaginam, né? E você vai tentar superar aquelas expectativas, né? Da melhor maneira possível. É, dentro do trabalho de fotografia, eu divido em três partes, né? Que é o antes, quando a gente conhece a pessoa, o casal, a história. Então eu costumo perguntar muito a história daquele casal, porque para mim também é interessante selecionar e, e também ver se aquela história é interessante para a gente contar, entendeu? E de saber como que eles se conheceram, como é que chegaram até ali, se as famílias se conhecem, porque eu costumo dizer também que é assim, no dia do casamento, imagina o seguinte, é todo mundo da vida da noiva e todo mundo da vida do noivo ao mesmo tempo. Então é um caldeirão de emoções ali
que para mim é um privilégio, né? Tá ali fotografando aquilo, entendeu? Tá de frente com aquela história acontecendo e você tem a oportunidade de fotografar. E durante o casamento é muito legal que acontecem coisas maravilhosas, assim, por ser relações de pessoas, né? Relações de Sim. pessoas, troca de afeto, de carinho ali, de energia, a gente como fotógrafo tá de frente, né? A gente está sentindo isso o tempo todo. Então eu costumo dizer que eu já peguei várias situações em casamento, eu fui num casamento que a noiva não conversava com a mãe, entendeu? Ela queria fazer foto com a madrasta, mas não queria fazer com a mãe. E aí eu fiz todo um trabalho também, assim, porque eu entendo a importância desse evento, entendeu? A importância daquele momento. Ajuda, né? Isso, aí eu percebendo isso, eu conversei com as duas, assim, tipo, fiz uma aproximação também. Tem umas coisas legais que acontecem no casamento. O casamento é reparação, é vida nova, né? É muita emoção, então mobiliza muitas pessoas, né? Isso pro meu tipo, assim, eu falo assim, depois que eu comecei a fazer comecei a ter esse olhar mais de psicologia, vamos dizer assim, mais profundo do ser humano, ver que o ser humano não é só aquela casca, né? Tem muita mais coisa aprofundada. Então, para mim, é um prato cheio, sabe? Tá ali e ver essas histórias se desempenhando. E aí eu falo assim, tá dando certo, né? Porque as pessoas gostam, as pessoas ficam, depois que vê o trabalho, vê que tem um sentido, né? Porque vai de você aplicar esses seus conceitos, né, de vida. Aquilo que você apresenta no estilo das suas fotografias é a sua vida, né? Aquilo que você viveu, aquilo que você comeu, os lugares onde você foi. Isso é legal. Mas eu E falo que também os assessores também, nossa, tem um papel assim, né? É ímpar, tipo, a fotografia é importante, mas, tipo, atender aquela expectativa desde o começo, né? Criar, montar, chegar no ápice, depois ter que entregar o resultado ainda no final é uma responsabilidade gigante, né? E assim, o que eu acho legal é entender a função de cada fornecedor no casamento. Porque todo mundo está ali trabalhando, todo mundo cobrou, todo mundo tem seus pagamentos. É um negócio, mas muito mais que um Sim, negócio, o casamento ele não é feito de contratos. O casamento ele é feito de emoções. sim, E isso, através daquilo que ela contratou, pagou, o fornecedor vai entregar, no caso assim, o buffet, por exemplo, ele vai entregar a comida. Se a noiva esperava não ter peixe, não pode ter peixe, não pode, eu não como peixe. Por que tem que ter peixe? Então tem que ter o cuidado ali na hora de olhar para aquele casamento como o casamento, e não como mais um casamento. Como esse daqui eu já fiz vários, isso não existe. Né? não. Únicas. Quando junta naquele dia, naquele horário, é aquele casamento, é aquela celebração, é uma nova família que está sendo formada ali. E nós que É isso estamos aí. nos bastidores temos que ter essa consciência, temos que ter esse respeito e temos que contemplar isso também em parceria com quem está trabalhando com a gente. Porque, tipo É, assim, ó, eu estico o vestido da noiva, falo, ó, tá pronto de costas. Eu só estico uma vez, porque eu não posso ficar mexendo na noiva. Eu vou levar um filho do padre. Então eu estico e falo, a hora que você puder fazer a foto, você faz a foto de costa. Aí a gente tem aquela foto linda, maravilhosa de costa. Mas se ninguém se importar, como que vai acontecer a foto? Ah, eu estiquei e você não viu? Então, assim, eu acho que esse respeito ele precisa existir não só entre nós e nosso cliente, mas entre nós e nossos parceiros também. Né? Porque assim, não adianta eu falar para fazer a foto agora. Mas como que eu vou fazer a foto? Eu estou em cima do altar, como que eu vou lá fotografar? Ó, tá pronto, a hora que você puder. Então, existia essa interação também entre os fornecedores, brifar o que vai acontecer, para ninguém falar, nossa, mas você não fez? Mas você não sabia? Por é, exemplo, esse caso que você citou, onde a mãe não conversava com a filha, é uma situação bastante delicada e que a gente não pode invadir. Não, você tem que fazer a foto com ela pela sua mãe. Quem sou eu? Para ter imagina a cuidado. cena, né? Estou passando na vida daquele casal por um breve período de no máximo 1 ou 2 anos. E quem sou eu para ir lá? Você tem que fazer. Eu não sei o que aconteceu. É uma relação que a gente não pode. Você quer fazer? Não quer fazer? Como que a gente pode fazer?
Aí vai, no seu caso, aí foi você que intermediou, né, a fotografia, mas isso também é bastante desgastante para quem está ali só no dia. É, Por isso que eu acho que eu não tenho um treinamento, né? Esse treinamento é um treinamento online de curso de preparação para pessoas que desejam organizar casamentos. É legal. específico para casamento. E o que eu falo nesse treinamento? Justamente isso. Que não adianta você aparecer no dia, trabalhar de segunda a sexta, atender a noiva no WhatsApp depois do horário do expediente, e chegar no final de semana para esticar o vestido dela. Isso não é organização de casamento. Você precisa criar uma relação com essa noiva. Você precisa. Chega no dia, eu não converso com a minha mãe. Ah, tá, e aí? Não, e aí eu não quero É, fazer foto com ela, quero fazer foto com uma grata. Mas como assim? Como que a gente pode, né, harmonizar isso? Como que a gente pode trazer isso para a nossa realidade e fazer com que exista essa fotografia? Porque a fotografia, Tiago, ela não tem volta. Eu tenho um e-mail guardado aqui, faz 4 anos que eu tenho esse e-mail guardado, de janeiro de 2016. Desse tamanho. Porque a noiva contratou um fotógrafo por indicação de uma amiga. E eu falei para ela: você conhece o trabalho do fotógrafo? Ele é o seu perfil? Por quê? Não, porque eu acho que você precisava ver, porque às vezes ele não é o que você está buscando. Moral da história: cadê a foto da minha avó? Cadê a foto posada, não sei com quem? Cadê? Não era o estilo do fotógrafo. Não é. era o que a amiga queria. Ela queria um fotógrafo clássico e contratou um fotógrafo alternativo. Moral da história, o resultado de álbum de casamento dela, provavelmente ela não tem álbum até hoje. Porque não escolheu o profissional, não foi bater um papo com o profissional. Nesse momento, a gente está vivendo essa coisa online, né? Mas você tem condição de me sentar comigo aqui e falar: olha, Adriana, pro seu casamento, eu queria entender o que você está pensando. Você Sim, gosta? Aí você vai lá e fala: meu trabalho é assim, olha, eu ofereço isso, eu faço dessa maneira, né? O que a gente busca é isso, assim, assim. Porque não adianta também o cliente ir ao seu encontro criando uma expectativa daquilo que você não está contemplando, daquilo que não é exatamente. importante para você, às vezes. Cada pessoa tem seu valor, né? O É. seu jeito de ver a festa. Rodri, eu falo assim que quando a gente lidar com o ser humano, a gente está lidando com dois fatores, história e afeto. Então você tem que saber juntar isso para você, pelo menos, entender um pouco daquelas pessoas que você está junto, que você vai passar um tempo junto com elas. Então eu falo assim, fazer perguntas é uma coisa fundamental, entendeu? O ser humano ele é para ser descoberto. Ele é uma história imensa e ele está ali para ser descoberto. Então a única maneira de você descobrir, de você criar uma relação, é você perguntando, se interessando, fazendo parte da vida daquela pessoa. Eu entendo assim, os fornecedores de casamento, eles formam um time, né? Eu falo pra Tati aqui que a gente, na hora que vai postar as fotos no Dois Elos, hoje é muito legal que a gente posta no Insta e a gente pode colocar a relação, né, de fornecedores. Quem que foi aquele time que está realizando aquele casamento bonito, né? E isso você só faz conhecendo as pessoas antes, entendeu? E aí a gente tem um padrão aqui que quando a gente fecha o contrato de casamento, uma semana mais ou menos antes do casamento, a gente faz um questionário, mais ou menos assim, de perguntar o que é importante para os noivos, quem vão ser os fornecedores, como é que foi, né, essa contratação, quem são as pessoas mais importantes que não podem faltar no álbum, porque também a gente está lidando, o casamento ele é tradição, né? Ele é uma coisa, a gente tem muito olhar assim, eu falo para a Tati que a gente tem um olhar clássico, porque daqui 20 anos você vai ver aquelas fotos, vai ser legal você ver. Não vai ter nada que seja inapropriado ou modismo, entendeu? Porque como eu estou muito tempo na fotografia, tem muitas modas que vão passando, entendeu? Quando você fala de estilo, é muito moda. Então eu procuro fazer sempre o clássico. Então quando as pessoas
perguntam assim pra gente, suas fotos são bonitas, são legais, né? Eu falo assim, é porque é clássica. Você vai sempre olhar e vai achar que é legal, entendeu? Porque tem uma história por trás, porque tem um sentido por trás. Então, você buscar isso como meta, né, de estar interessado pela história das pessoas, de entender que o ser humano troca afetos, né? E você tem que estar atento para isso. Foi interessante esse mês, porque a gente teve muito adiamento de casamento, né? Então, muitas noivas que iam se casar agora, tipo, tiveram que remarcar para o final do ano ou para o começo do ano que vem. Eu tive uma noiva agora que ela ia casar agora em abril, teve que mudar. Ela falou, Thiago, eu vou mudar para maio do ano que vem. Aí ela falou, eu falei, legal, mas aí a gente tem um grupo, né, que tem vários fotógrafos. E aí rolou uma discussão, tem gente que quer cancelar, tem isso aqui. Eu falei assim, gente, aí alguns falando assim, minha noiva quer mudar, a outra quer cancelar, a outra tá me dando bronca, não sei o quê. Eu falei, gente, não é para vocês virarem inimigos dessas pessoas, entendeu? Não é uma simples relação comercial, entendeu? É mais além, além disso. Então eu falei assim, cara, todos os meus clientes, olha que eu remanejei 10 casamentos, 10 datas, e eu falei assim, eu não tive problema com nenhum. Tipo assim, elas tomaram a dianteira, assim, foram primeiras que eu já me ligaram, falou, Thiago, você tem a data tal, tô tentando encaixar aqui com outros fornecedores. E aí a gente foi conversando, mas é uma relação, entendeu? Você tem que construir isso. E isso não é fácil, assim, o ser humano, ele é muito complexo. E ele tem essas coisas. Se você não levar em conta essa emoção dele, essa relação que você tem que criar, aí vai ficar mais difícil, né? E, inclusive isso na hora de fotografar. Eu consigo, assim, ó, eu consigo me retirar da situação para enxergar o outro dentro da fotografia. Então, tipo assim, eu falo assim que minha vida, depois que você casa, depois que você tem filho, tem pessoas que estão evoluindo, são evoluídas, porque já passaram por essas fases. Então, quando por exemplo, eu chego numa cerimônia e vejo o noivo lá, todo tenso, né, assustado, ele tá recebendo aqueles convidados, eu falo, a pior parte é a parte do noivo. A noiva nem imagina, tá lá se arrumando, tá se maquiando, e o menino tá lá recebendo toda aquela... Os amigos falam, nossa, você vai casar mesmo? Ó, tô te esperando ali no carro de fora, se você quiser fugir. E ele fica todo tenso, sabe? Porque ele tá esperando, assim, o amor da vida dele, as pessoas chegam. Aí, entendeu? Tem esse momento mais tenso para ele. E aí você entender aquilo, tipo, de repente eu percebo, assim, situações que o noivo tá tão tenso que eu falo assim, ó, tô aqui do seu lado, viu? Vai dar tudo certo. Casar é a melhor coisa do mundo, entendeu? Que é o que nos torna ser humano, entendeu? Foi através de um casamento que a gente nasceu, né? Foi através de uma relação de duas pessoas que a gente nasceu. E aí a vida é assim, isso que é legal, entendeu? Você se colocar sempre no lugar do outro. Com muito afeto, né? Recentemente eu fiz o casamento de uma pessoa que me acompanha desde quando eu fazia a formatura, mas faz muito tempo isso. Eu faço festa tem 27 anos. Então, eu conheci esse noivo criança. E ele casou agora no ano passado. E quando chegou na porta da igreja, a mãe estava lá toda bonitona, toda arrumada, e o pai, meio assim, quando terminou o casamento, ele pegou nos meus braços assim e falou, menina, eu nunca imaginei que fosse isso. Eu sempre do lado de lá, eu sempre fiz casamento, mas casar o meu filho. Menina, eu percebi que ele não tinha saliva. Eu falei, como que você tá? Você ficou contente? Você tá feliz com a união? Isso que importa. Ele gosta dela? Ela gosta dele? É uma família que tá construindo? Aí eu falei, então, tá tudo bem. Agora só vamos tomar um chopp. Vamos tomar um chopp que vai dar tudo certo. Eu vi que ele ficou assim, sabe? Nossa, nunca imaginei, porque as pessoas não imaginam toda essa emoção que é condensada nesse dia, né? A gente que tá no isso. A gente vê o noivo, tadinho, ele é o primeiro a chegar. Então ele realmente passa por essa fase de receber essa coisa. E a noiva bonitona chega, ela é a última. Ela é a última, ela só vai ser olhada assim, ninguém conversa.
Essa semana eu falei com o César, eu falei, César, a hora que põe a música da noiva, que a gente sempre pede um silêncio, né? O meu cerimonial sempre pede um silêncio para a noiva entrar. E quando rufam os tambores para aquela moça entrar, que abre aquela porta, e ela tá ali linda, exuberante, de um jeito que nunca mais alguém vai vê-la, é um negócio de tirar o fôlego. Eu falei, olha, todas as vezes eu me emociono. Não tem uma vez que eu falo, ai, gente, pô, não. Pra mim, a hora que abre aquela porta, a hora que a moça passa, foi um pedaço de mim junto. Porque É isso realmente mesmo. eu não faço mais cerimonial do dia tem muitos anos, né? Então, eu vivo o casamento, todos os contratos, todos os pormenores, qualquer desalinhamento que tem ali, eu faço parte do negócio. Então, realmente, é muita emoção para É, contar. o cerimonial do dia fica uma coisa meio fria, né? Porque você não conhece, né? Tipo, às vezes você não teve um relacionamento mais aprofundado com aquela pessoa, né? E aí fica muito um serviço frio, né? Eu, Ó, vou eu, fazer uma conexão aqui agora. tá. Nunca na vida da sua mulher eu tratei ela por Tati, sempre por Ju. Não, é porque, Pra ela, Odri, pergunta é que a gente se conhece faz tanto tempo que pra ele. eu Nunca cheguei a fotografar com a minha irmã, com a Juliana. Tati, mas é a Ju. Pra mim ela tem cara de Ju. Fala pra ela, fala, Mas é porque eu fotografo, Ju. é porque a Mas gente é se a Ju. conhece faz tempo. Não, E vai ver. e eu fotografava com a minha irmã, com a Juliana. Não, você vai ver, que eu acho que ficou uma coisa do meu subconsciente disso, né, da Ju. Eu até fiz uma foto dela. Mas eu falei, A gente, olha, Tati. dando passa, o meu subconsciente me corrige, me perdoa. Não, tá tranquilo. Mas assim, eu acho que esse elo que você e a Tati firmaram, né, na fotografia, que são olhares diferentes, homem e mulher, eu acho que tem olhar diferente para a mesma coisa. Então eu falo que no Sim, casamento tem um olhar feminino e masculino, né? O da noiva e do noivo. Cada um olha para uma coisa. Se você puser um sim. arranjo com duas cores de flor, cada um vai olhar para uma cor. E eu acho que vocês fazem isso muito bem, essa divisão de olhares na fotografia. Porque a mesma foto tem dois pontos de vista. Sim. E é muito legal, eu acho muito bacana isso. É, O trabalho conjunto de vocês. a preocupação é sempre em atender a expectativa, né, Adri? Dos dois, assim. Por isso que a gente procura sempre conhecer. Depois, por exemplo, uma característica que a gente tem de trabalho depois também é montar o álbum, né? O álbum é uma coisa que também vai muito sentimento ali. De repente a gente vai num casamento, faz lá 2.000 fotos, sei lá. E aí depois vai ter que condensar isso num álbum, sei lá, de 150 imagens. E aí os noivos vão ter que se unir para ver quem que eles colocam, quem são mais importantes, qual família que vai aparecer mais, quem vai aparecer menos. Né? Mas eu acredito assim, o casamento é essa relação, né? Outro dia eu fui atender um casal de cliente, e aí eu cheguei lá, não conhecia os dois, e eles estavam assim, tipo, um emburrado com o outro, né? Aí eu falei, nossa, vocês já estão entrando num casamento, né? E aí eu falei, casamento é isso mesmo, vocês estão escolhendo conviver. E é justamente aí que mora o amor. O amor é convivência, é se dar, né? É se dar, enxergar o outro, e isso faz parte. E aí a vida não é só coisa boa, né? Tem os conflitos, tem os coronavírus da vida, que nos obriga a ficar numa situação meio mais tensa, entendeu? E aí depois, na hora que monta o álbum também, é muito legal, porque eu falo assim, o álbum ele conta uma historinha daquele momento, daqueles acontecimentos condensado, né? E é muito legal você ver a sua história ali, né? Isso, o álbum, eu falo assim, é o que materializa aquele momento, porque as pessoas hoje têm muitas fotos no celular, no computador, e eu falo que arquivo digital não é memória, entendeu? Porque vai ter muita gente que não vai ter memória, porque perde o celular, queima o computador, enfim. Opa, desculpa. E aí fica sem essas memórias, né? Então eu falo assim que o álbum é aquilo que concretiza aquela história que eles viveram, né? A gente sempre incentiva, né, essa troca de relações também entre eles. Você sabe o que eu acho legal?
por mais modernidade que a gente tenha isso aqui, o casamento é um negócio tradicional. Tem um moço, uma moça, ou duas moças, ou dois moços, né? Sim. A gente tem lá o casal que marcaram data e horário para se unirem em matrimônio, dizer sim para a sociedade. Mas as coisas são tradicionais, o buffet, a música, a fotografia em álbum. Tem um álbum Sim. assim, quebra assim, quebra. Mas o álbum, né? Eu acho que É. isso é uma coisa que, por mais modernidades que a gente tenha, o álbum ele nunca vai deixar de existir. O papel, a fotografia impressa. Não, eu acho a fotografia, ela é para ser vista, entendeu? E aí ela sempre tem um objeto intermediário, né? E o álbum ele faz esse papel muito bem, porque ele permite que as outras pessoas vejam também. Então, tipo assim, quando você tem, por exemplo, o seu celular, você vê suas fotos. Você não compartilha seu celular com outras pessoas, entendeu? E o álbum é uma maneira de compartilhar com as outras pessoas, entendeu? E aí o álbum é interessante também, que você vai mostrar ele para as pessoas que você ama ali, que fazem parte da sua intimidade. Então, às vezes, por exemplo, eu já fiz 2 anos atrás eu fiz um casamento para 1.000 pessoas numa fazenda. E aí eu falo assim, tipo, a noiva falava assim pra mim, ela fala, ai, Thiago, tem um amigo do meu pai que é político que eu não quero colocar essas pessoas no meu álbum. Lógico que não, né? Tipo, são pessoas da sua intimidade. Seu pai tem que tirar a foto, tudo bem, é a história dele, entendeu? Mas o álbum ele tem que ter, eu costumo dizer que o álbum tem que contar a história daquele casal. E aí eu falo assim, o álbum ele tem que ter umas vírgulas, um parágrafo, um ponto final, entendeu? Tem início, meio e fim. E aí montar aquilo de acordo com o que os noivos viveram, né? Não tem que colocar. Porque aquilo que a gente estava falando dessa complexidade, que é uma festa, né? Que é um casamento. Fazer um casamento é muito complexo. Tem muitos. Aí eu falo, muita gente envolvida. Então você tem muitos, mais uma vez, né? Sentimento, relações. E aí, às vezes, você está convidando aquela pessoa por causa do seu pai, da sua avó, enfim, que não é interessante para você ter na sua história, né? Então, no final, o álbum ele concretiza aquela sua intimidade, né? As pessoas mais importantes para você. O casamento, depois você tem as fotos em arquivo também, né? A gente guarda essas fotos, mas não é tão assim, tão concreto como um álbum, né? Encadernação é muito legal, papel, você pegar. A gente fez um produto assim que é uma caixinha que a gente imprime várias fotos do casamento, várias mesmo, tipo assim, umas 100, 200 fotos e entrega para os noivos, né? Então, antes do álbum, assim. Então, isso é muito legal que as pessoas tenham aquilo materializado. Hoje também as pessoas querem para postar, né? Então, tem essa necessidade também. Então, tipo, um dia depois do casamento a gente faz uma seleção de umas 10 fotos, passa para os noivos para tirar essa ansiedade, para eles postarem também, que é uma necessidade Ah, hoje. detalhe, né? Eles querem postar uma foto profissional, porque aquela foto que eu fiz no meu celular não serve. A melhor, né? O melhor sorriso, um melhor beijinho, né? Não é qualquer uma, não é a foto. Exatamente. Para de madrugada. Mas eu falo assim, ó, a gente sempre teve essa discussão, né, depois do digital, mas não substitui o papel material, entendeu? As pessoas, eu falo, a virtual é energia, né? As pessoas não são só energia, elas são matéria também. Então elas têm essa necessidade do álbum. Então eu acredito que o álbum nunca morre, assim, sabe? Você sempre vai ter necessidade disso. Outro dia eu fui num atendimento também, um noivo veio até mim, quer dizer, e aí a gente estava discutindo o valor da encadernação e tal. Aí eu falei assim, olha, eu vou te falar uma coisa que pode parecer arrogância minha, mas eu falo assim, seus pais têm um álbum do casamento? Aí ela falou assim, eles têm. Eu falei, você já viu o álbum deles? Ah, eu vi, de vez em quando eu pego, ainda mais agora estou organizando meu casamento. Eu falei assim, por quanto você venderia o álbum dos seus pais para mim? Aí ela falou. Aí eu falei, tá vendo a importância da memória que tem um álbum de casamento? Então você não venderia por dinheiro nenhum, entendeu? Porque ela fala, hoje é tudo digital, vou ver no computador. Eu falei assim, não, tem uma importância que você não está enxergando ainda. Eu vou te falar como é que funciona, entendeu?
Porque na hora a noiva traz muitos sonhos, né? Muita coisa na cabeça, no celular. E aí isso você tem. Como isso é. Inteiro. Isso. E como isso é intangível, né? Ela tá sonhando, ela só vai ver concreto depois que aconteceu o casamento. Então você tem que trabalhar essa ideia de trazer mais ela para o chão, entendeu? De uma maneira lógica, com todo o cuidado possível, né? Porque você está lidando com o sonho da pessoa ali. E aí você tem que fazer certas maneiras assim para entrar e mostrar para ela, olha, seu casamento, seu sonho é muito legal, mas a gente tem que concretizar, entendeu? A gente tem que fazer a melhor maneira para que você tenha o melhor produto, melhor memória, no nosso caso de fotografia. Porque eu acho assim, no casamento, tudo é importante. Então eu falo assim, se não tiver um DJ que toca música legal, vai influenciar na fotografia. Se não tiver um serviço de buffet legal, vai influenciar na fotografia. Se a assessora não tiver legal, vai influenciar muito na fotografia. Entendeu? Eu acho que é um conjunto que tudo faz parte, é tudo importante. Então que funciona da melhor maneira possível, né? E que a noiva consiga reconhecer isso, né? Eu falo assim para as noivas, ó, vocês precisam ficar bem com o que vocês estão fazendo, porque bico de noiva não desmancha, fica na foto. É isso aí. A cara amarrada, aquela infelicidade estampada, aquilo não, a gente não tem como desfazer aquilo. A gente demora muito tempo para mudar essa energia. Então, ela, a partir do momento que ela contrata um cerimonial lá para ajudá-la, precisa existir um negócio enorme entre ela e o cerimonial para que no dia do casamento ela tenha um resultado de fotografia impecável. Exatamente. Ele, a testa, o sorriso certo. Sabe assim, é muito melhor você ter uma noiva de sorriso largo do que de sorriso médio. Eu falo assim, ó. Igual eu falei agora que todos os serviços importam, tipo assim, se não tiver uma música legal, a noiva vai sair com uma cara que não vai ser legal também, entendeu? Se não tiver uma comida legal, ou se o ambiente estiver feio, entendeu? Então acho que tudo isso faz parte. Eu acho que não, eu tento ver, minha visão é a seguinte: todos os serviços são importantes dentro de cada um no seu quadrado, entendeu? Então eu falo assim, às vezes as pessoas falam, mas fotografia é a única coisa que vai sobrar. Eu falo, pois é, mas é só se tiver as outras coisas do casamento, se funcionar, porque fotografia não mente. Então, se teve algo errado, a noiva vai ficar de cara feia, o noivo vai ficar de cara feia. O que acontece muito é que as noivas chegam e falam assim, mas meu noivo ele não gosta muito de foto. Todas falam isso. E aí chega no dia é totalmente ao contrário. O cara é super legal, o cara se diverte, entendeu? Só que ele não quer que você fique em cima dele, fala, vamos fazer foto. Até porque não é nosso estilo, mas tipo, você respeita isso, sabe? E você vê que o cara é legal, não é que ele não gosta de foto, ele não gosta de alguém chato do lado dele, né? Pra pedir, fazer essas coisas. Só que aproveitar a festa. Tem que aproveitar, exatamente. Também, né, Thiago, é a gente ter assim, uma organização de fotos logo no início, né? Cumprir todo o protocolo ali e deixar o fotógrafo e os noivos à vontade. Sim. Porque aí eu acho que vocês desenvolvem um trabalho melhor, os noivos ficam mais tempo por conta da festa, dos convidados, né, dos seus amigos, e o negócio flui. E aí, os ali, né, vai... 2 horas fazendo foto. Sabe o que eu falo hoje? Hoje os noivos estão muito sofridos, sabe por quê? Porque hoje todo mundo tem um celular e quer fazer selfie com os noivos. Aí eu falo assim, eu simplesmente aproveito esses momentos que eles estão parando para fazer foto e faço as fotos também. Então eu falo assim, eles já são muito requisitados, entendeu? Você tem que dar a solução para eles, não ser parte do problema, entendeu? Então, tipo assim, as pessoas também têm essa dúvida, né? Quando a gente está atendendo, eu falo assim, mas tem as partes das posadas, eu quero ficar no máximo 5 minutos. Eu falo, tudo bem, a gente organiza para que vocês não tenham que ficar nisso. A importância de vocês não está no fato de fazer foto com todo mundo, entendeu? Está no fato de curtir a festa. Essas fotos vão ter que ser feitas, mas não precisa ser da pior maneira possível, entendeu? Vai ser da melhor maneira possível. Então, por exemplo, quando você tem essa parceria, né, entre os fornecedores é legal, porque tipo,
eu tento alinhar isso antes com a assessoria, com o cerimonial, para falar assim, olha, não precisa ser tenso ali, tipo, vamos fazer o jeito que a noiva quer, de uma maneira que não falte ninguém, entendeu? Então, por exemplo, se ela, eu respeito muito se ela quer, tem perfis de noiva, né? Então, tipo, se uma noiva chega para mim e fala assim, Thiago, eu quero fazer foto com todo mundo. Eu não vou ser enganoso com ela. Eu vou falar assim, olha, você pode fazer foto com todo mundo. A gente vai levar 20 minutos fazer foto com todo mundo. Ah, não, eu quero fazer uma foto com todo mundo junto. E aí, para mim, tá bom. Aí, tudo bem, é o perfil dela. Então, vamos fazer foto de todo mundo junto, mas você tem que ter consciência que você só vai ter essa foto. Ah, tudo bem, é um perfil. E tem noivas que se dão muito bem com isso, entendeu? Eu tenho noivas que querem fazer muita foto e tem noivas que não querem ser incomodadas, entendeu? Então você tem que olhar e perceber isso. E isso também vai dar o tom do estilo das suas fotos no casamento. Então vai ter noivas que vão ser mais conservadoras, vai ser noivas que vão ter um álbum mais com fotos posadas, e vão ter pessoas que vão ter um álbum mais espontâneo, vão ter pessoas que vão ter uma coisa mista, entendeu? Que souberam ali levar o tempo do casamento. Porque é muito complexo, assim, essa coisa no evento, tem muito ego, né? Então você está lidando com muito ego ali. As pessoas estão naquele momento eufóricas. E aí eu falo assim, eu muitas vezes eu coloco elas um pouco no chão, assim, sabe? Que elas vão uma energia muito ascendente. Por quê? Porque está naquele momento, elas estão vivendo aquele momento eufórico. E aí eu procuro, assim, me preocupar, porque eu também tenho que entregar um resultado depois, entendeu? Se eu deixar tudo como eles estão na euforia. E não vou tá sendo profissional, entendeu? Então, tá chovendo aqui, entendeu? Eu vou. No seu álbum de casamento, de todas Sim. as pessoas que vão compor o altar, Uhum. tem alguém que não pode faltar? Que Todas vão as pessoas que vão É. compor o altar, elas vão Tá. fazer essas fotos, a gente vai fazer de alguma maneira e a gente vai combinar isso. Tá. Mas tem alguém que vai estar na tua festa de casamento que não pode faltar no teu álbum? Uma amiga que vem de fora, um amigo que vem de fora, uma pessoa que você cresceu junto. Tem alguém assim que você está esquecendo? Porque ela lembra. Então, não é comum esquecer daquela pessoa querida. Ai, essa pessoa não pode. Olha, essa pessoa. Olha, eu tenho um primo. Olha, essa pessoa não pode faltar no meu álbum de casamento. Então, tá bom, tá o nome dela na lista. Essa pessoa a gente vai achar no casamento e falar: olha, você precisa fazer a foto com os noivos agora. É isso aí. E aí, depois? Porque, olha, Odri, mas isso é um pouco. Isso é profissionalismo, entendeu? Perguntar isso para elas. Porque elas estão esperando isso de você. Você foi contratado para aquilo, entendeu? Então, se você fez um checklist antes, pegou a história delas, quem que ela acha importante dentro do casamento, você tem que chegar no dia e falar isso para elas, né? Tipo assim, colocá-las um pouco no chão e falar assim, ó, vamos fazer foto com aquele fulano que você deu importância, que você me falou. E aí você espera o momento certo também, né? Tipo, cerimônia não tem como você fazer nada, assim. Você vai registrar aquilo que está acontecendo, entendeu? Lógico que ela fala assim, eu quero uma foto sei lá, dos meus avós, por exemplo, que acontece, por exemplo, os avós não vão na festa. Aí eu falo assim, porque são muito velhinhos, aí eu falo assim, então a gente vai ter que parar um momento na cerimônia e fazer essas fotos, coisa que a gente não acostuma fazer, tipo, que a cerimônia é uma coisa corrida. Não vou falar pro padre, padre, para aí, deixa eles olharem para cá, entendeu? Agora, nesse caso, eu tenho minha avó que só vai na igreja, ela não vai na festa. Então, sabendo desse detalhe, eu chamo a atenção na hora e, tipo, eu falo com a assessoria e falo, ela quer fazer uma foto com a avó que não vai pra festa. Então, vamos pegar o momento certo, na hora que acaba o padre, sei lá, na hora que acaba a celebração, ou durante mesmo ali nos cumprimentos, aí a gente faz essa foto, entendeu? Pra que seja profissional, né? Tipo, que você tenha aquilo que te pediram. É o caso das famílias que são católicas, por exemplo. Eu pergunto, vocês são católicos, praticantes, vocês fazem questão de ter uma foto com o padre? É uma foto, o padre está na foto. Sim. Mas é uma foto pintada ali, o noivo, a noiva, às vezes os pais, né? Eles, não, a gente faz questão. Não, a gente não faz questão.
Então, tanto faz, eu acho que a gente tem que cumprir realmente aquilo que os noivos desejam, a gente tem que trabalhar assim com o checklist, a gente tem que Sim. contemplar todas as pessoas que não estão no altar, porque as que estão, elas vão ter parte da nossa vida, né, durante o casamento, e mesmo que a gente fale, não tem jeito, a gente tem que cumprir um protocolo, e aí essas pessoas às vezes ficam de fora, porque a gente não fez a pergunta. Tem que fazer a pergunta, É. e o que mais você quer, né? E eu falo assim, eu acredito também muito no acaso, assim, sabe? Porque tem coisas que, por exemplo, eu já peguei situações que a noiva queria foto com aquela pessoa, só que aquela pessoa não queria, então ela foge. E aí você vai fazer o quê? Você tem que explicar para a noiva, né? Olha, não encontrei a pessoa não quer fazer, enfim. Mas é importante que tenha essa relação, esse jogo, né? Tipo, essa informação. Eu sou uma pessoa muito transparente. Eu não assumo aquilo que não é meu. Olha, a pessoa não quer, a gente não vai, eu não fico chateada, sabe? É o seu casamento, vamos, sabe, levantar a bola de um outro jeito, mas não esmoreça por isso. Não é o filho, porque a pessoa mais importante da sua vida está ao seu lado. Que é o Exatamente. noivo, né? Então, dar continuidade de um jeito assim, onde eu não assumo aquilo que não é meu. E outra coisa, né? A gente não tem que colocar pano, sabe? Passar um paninho úmido para poder minimizar. Não, a gente está ali, a gente não vai fazer com que eles sofram, mas a gente também não vai deixar o outro numa situação boa e a gente não, eu não fiz meu trabalho. Não é verdade. Exatamente. É. Não é verdade. Uma vez eu estava fazendo um casamento na casa de fã, era um casamento assim, que o irmão da noiva gritou comigo no meio do salão. O que você está fazendo? Você não conhece a minha família? Como que você está organizando? Eram as pessoas que estavam no altar. Como que você está organizando isso? Por fim, ele tirou a noiva, as fotos posadas não aconteceram, e essa noiva me mandou um e-mail desse tamanho. Deve ter umas 10 páginas no e-mail. A gente Então, está assim, lidando a ser pessoa humano. tem assim, eu sei o que eu combinei com a noiva, eu sei o que está combinado com o fotógrafo, eu sei o que está passando na cabeça dela. A pessoa chega ali achando que a gente não sabe nada, que a gente está... Então, assim, Exatamente. tem que estimar o trabalho, né, de quem está se propondo a fazer direito. Rodrigo, mas eu acho que o casamento eu acho que é interessante, legal por causa disso também, né? Essas, essas coisas que vão aparecendo no caminho e você vai tirando onda com isso, sabe? Vai aprendendo e vai te dando know-how para os outros momentos que você vai viver, né, no casamento. Cada vez é uma pessoa diferente, cada vez são famílias diferentes e a gente vai aprendendo, né? Mas eu acho que é igual eu tenho como filosofia assim, sempre pensar no ser humano, né? Aquele desejo daquele ser humano e tentar ter uma relação adulta, né? Eu falo assim, tem muitas pessoas que ficam infantis, né? E aí você como relação de negócio profissional é uma relação adulta. Então você vai lidar com aquelas situações adversas de uma maneira adulta. Então fala, o que eu faria nessa situação igual isso? É uma situação infantilizada, né? Tipo, bem, tipo, o que você está fazendo? Tipo, desse jeito. Você nem chegou, não conversou comigo, não sabe a situação que está acontecendo. E a noiva vai precisar entender para o resto da vida dela que o casamento dela foi falho na fotografia porque o irmão dela errada. Ele é visitante, ele não sabe como aquilo foi construído. E aí ele Exatamente. tinha que aparecer no casamento assim, sabe? De uma maneira radical, e no entanto ele acabou atrapalhando, né, o sonho dessa moça, que ela acabou ficando. Ela fez tudo o que ela queria, só que ele precisava ter paciência para organizar, porque é muito grande, é tudo muito complexo, as pessoas andam devagar, tem degrau, você precisa ter paciência do fotógrafo que cai, aquela pessoa descer, subir a outra. Nossa, mas foi assim, bastante transtorno. Mas que serviu de lição, porque numa outra oportunidade, se alguém gritar comigo, eu vou saber exatamente, na hora a gente não sabe, eu não sou uma pessoa preparada para reagir. Uhum. Né? E aí você fala, beleza, então vamos tentar.
Mas quando eu recebi o e-mail, eu respondi para ela, eu falei, olha, infelizmente, você está colhendo o que a sua família... É, a gente não é. Às vezes as variáveis ali a gente não consegue controlar tudo, né? A gente tenta dar o melhor que a gente tem. É Não, a gente isso. faz da melhor forma, porque todo mundo estava fazendo o melhor. É, Só que aí a gente não entende o ego das pessoas. A gente não sabe o que a pessoa está pensando, ou o que ela idealizou para aquela irmã, não sei, enfim. é. Mas, de qualquer maneira, o casamento foi um sucesso. Tirando essas fotos posadas que ela teve milhares de fotos espontâneas, que era o propósito do fotógrafo mesmo. Mas que é legal. Tiago, Oh. adoro estar com você. Você é uma Ah, pessoa... eu também. Fala pra Tati, que eu mandei um beijo pra ela. E Pode assim, deixar. eu acho que esse nosso bate-papo, ele é de grande valia para as noivas, porque através dessa construção que a gente vai fazendo nesse bate-papo, a gente vai dando vários insights para elas, para que elas tomem a melhor decisão, para que elas não deixem passar alguma coisa assim, não deixem as pontas soltas, né? Não Sim. deixem que outras pessoas coordenem do jeito que elas acham que tem que ser. Eu acho que tem que prevalecer, sim, sempre o sonho do cliente. E eu desejo muito sucesso para vocês. Que vocês tenham ainda um 2020 fantástico. A gente só está no começo, a gente só teve... Mas o ano vai ser bom. E que vocês tenham muita saúde, muita união familiar. E que muitas coisas boas fluam na vida de vocês. Rodri, eu agradeço, assim, eu fiquei muito feliz pelo convite que você me fez. Eu achei o seu projeto muito legal, porque eu acho que quando a gente melhora, tira as pessoas da ansiedade, da dor que elas têm, e a dor ela só vem com esclarecimento, vem com a verdade, né? Então, eu achei muito válido o seu projeto, acho que tem um caminho muito grande pela frente, porque o que a gente mais vê são pessoas procurando ajuda, procurando o melhor que tem. E eu acho que você está trazendo isso. E para mim participar foi uma honra. Eu estou sempre à disposição. Imagina. Eu Esse falo que vídeo a gente, depois, eu falo que a gente vibra na mesma frequência das pessoas que a gente atrai, entendeu? E é olha, isso. e esse vídeo depois, se o Instagram não acontecer nada com ele, porque hoje ele também está, eu vou salvar esse vídeo, depois eu vou subir ele para o YouTube, Legal. para o Facebook. Essa live ela vai ficar até amanhã, né, aqui no Instagram, para a gente assistir, né? Tá? É, então, Né, assim, olhando informação da fonte, né? é isso aí. É muito bacana, assim, mas foi muito legal. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês nessa uma hora. Obrigado a vocês, Dri. Um grande beijo para vocês. Um beijo. Tchau. E é isso aí. Estivemos com o Thiago Buozzi, um fotógrafo fantástico, queridíssimo das noivas. E amanhã tem mais. Um beijo. Tchau, tchau.